Olá! Pensa numa arte marcial que não nasceu em um dojo tranquilo, mas foi forjada em séculos de luta pela vida. Uma arte que tem, no próprio nome, um mapa da sua história. Uma história brutal e muito, muito eficaz. Hoje, a gente vai desvendar o Kali Silat. E essa é a grande sacada para entender tudo. Sabe, enquanto um monte de artes marciais viraram esporte, o Kali Silat nunca perdeu seu foco principal, a aplicação no mundo real, o que funciona de verdade quando a coisa fica séria. E ó, se você curte essas viagens mais a fundo em histórias assim, já sabe, né? Segue o nosso canal, compartilha com quem também gosta do assunto e deixa um comentário. Essa força que nos move para continuar explorando esses universos. Beleza, esse aqui é o nosso roteiro. Para a gente entender o que é o Kali Silat, primeiro vamos desmontar o nome. A gente vai investigar a origem do Silat, depois a história do Kali, aí a gente junta tudo para ver como essa fusão acontece e, por fim, por que esse legado todo está vivo até hoje. Nossa jornada começa exatamente aqui, no nome. Porque Kali Silat não é só uma etiqueta, é um verdadeiro mapa que vai guiar a gente por ilhas, impérios e revoluções. Vamos fazer um caminho um pouco diferente. A gente vai começar pela segunda parte do nome, que na verdade é a base de tudo, Silat. Pensa no Silat como se fosse um grande guarda-chuva. Não é um estilo único, não. É um termo que cobre centenas de sistemas de luta da Indonésia, da Malásia, de toda aquela região. E quem pratica é chamado de Pesilat. E aqui está o pulo do gato. O Silat foi uma ferramenta de libertação. Durante a colonização holandesa, britânica, foram os Pesilat que usaram essa arte para lutar pela independência. É uma arte que nasceu da pura necessidade, focada em tudo o que podia dar vantagem. Mãos livres, armas, o que funcionasse. Agora sim, vamos para a primeira parte do nome, Kali. E para isso, a nossa viagem nos leva para um arquipélago vizinho, as Filipinas, que tem uma tradição marcial igualmente rica e, bem, mortal. Assim como Silat, Kali é um dos nomes dados para as artes marciais filipinas. Você também vai ouvir falar de esgrima e arnis. Os nomes mudam dependendo da região, mas a essência é a mesma. Tudo começa e termina com a lâmina. E essa linha do tempo aqui, olha, conta uma história e tanto. Muito antes de qualquer europeu chegar, a lâmina já ditava as regras de vida e morte nas Filipinas. A arte era tão eficiente que, em 1521, o famoso navegador Fernão de Magalhães foi morto por guerreiros liderados por Lapurapo, um mestre de Kali. Só que a chegada dos espanhóis com a proibição das espadas quase botou um ponto final em tudo. Então fica a pergunta, né? Como é que uma cultura marcial inteira que foi construída em volta da espada consegue sobreviver a uma proibição que durou séculos? A resposta, meu amigo, é uma aula de criatividade e resiliência. Eles não só sobreviveram, eles evoluíram de um jeito genial. As lâminas de verdade foram trocadas por bastões de vime, o que permitia que eles treinassem na frente de todo mundo. Eles observaram os colonizadores, pegaram as técnicas de esgrima espanhola e misturaram com os movimentos deles, deixando a arte ainda mais perigosa. A filosofia virou a própria sobrevivência. Pegue o que funciona, jogue fora o resto. Simples assim. E é daí que vêm os diferentes nomes. Esgrima vem, claro, de esgrima, em espanhol. Arnis vem de arnês, a armadura, mostrando essa forte influência. Já Kali, que tem uma origem um pouco mais debatida, acabou virando o termo mais famoso no mundo todo. No fim das contas, são só nomes diferentes para a mesma arte letal de sobrevivência. Ok, agora que a gente já entendeu as duas metades da história, o Kali das Filipinas e o Silat do Sudeste Asiático, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Então, de um lado a gente tem o Kali, a arte da lâmina filipina, forjada na resistência. Do outro, o Silat, herança marcial gigantesca de toda a região, que também foi usada como arma de libertação. Por isso que o nome Kali Silat não foi criado por acaso. É um reconhecimento dessa herança que as duas artes compartilham. É um jeito de honrar as raízes filipinas do Kali e, ao mesmo tempo, sua conexão com a grande família do Silat. E essa imagem aqui deixa tudo bem claro. As artes marciais filipinas, como o Kali e a esgrima, são consideradas o terceiro grande galho da árvore genealógica do Silat, junto com os sistemas da Malásia e da Indonésia. Faz todo sentido. Bom, essa história toda é fascinante. Mas, e hoje? Por que uma arte que nasceu em guerra de tribo e rebelião colonial continua tão relevante no século XXI? A resposta está nos princípios, que são totalmente atemporais. A filosofia é brutalmente prática, só use o que funciona.
ponto. O objetivo não é decorar 1000 técnicas, mas entender os princípios que valem para uma lâmina, para um bastão ou para as mãos vazias. Essa citação aqui, olha, resume o espírito da arte de um jeito perfeito. Não é sobre ser purista, mas sobre estar sempre observando, absorvendo e adaptando. É uma arte que nunca para de evoluir. No final do dia, é isso. O Kali Silat não é só uma lista de golpes. É uma mentalidade de sobrevivência, um jeito de pensar que foi testado e aprovado por incontáveis guerreiros ao longo da história. E este gráfico aqui mostra bem essa mistura. A base são as artes tribais filipinas, aí vem a influência do Silat da Indonésia e Malásia, um tempero forte da esgrima espanhola e até um toque das artes chinesas. É uma combinação única e letal. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. No mundo sem as mesmas ameaças de antigamente, qual é o lugar para uma arte de sobrevivência tão visceral? O que essa filosofia de adaptação e de eficácia pode ensinar para a gente hoje? E a gente quer saber o que vocês pensam sobre isso. A relevância hoje está na defesa pessoal, na disciplina mental ou em alguma outra coisa? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários, vamos conversar.